Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez à sua casa com um dos nossos cultos de celebração. Na mensagem de hoje nós damos continuidade à série Muito Prazer, Meu Nome é Deus. Hoje eu vou falar sobre o Deus que nos alcança. Para isso a gente vai voltar lá para o Evangelho de João, vamos ver o momento em que Jesus encontra Tomé e a partir desse encontro emocionante, eu posso adiantar, a gente vai descobrir como é que Deus nos alcança e qual a resposta que Ele espera daquele a quem Ele busca. Que Deus fale profundamente ao seu coração por meio da sua palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Queridos, eu gostaria de começar a mensagem de hoje mostrando para vocês essa imagem. Para isso eu peço que Tony diminua um pouco a luz, só para as pessoas poderem ver com mais intensidade as cores dessa tela. Você está diante de um Caravaggio. Caravaggio é um dos pintores mais importantes do movimento barroco da Itália. E Caravaggio, ele influenciou muita gente, dentre eles Rembrandt, que é um dos pintores mais queridos do movimento reformado. E Caravaggio, ele é conhecido e reconhecido tanto pela sua capacidade artística, como vocês podem ver, a perfeição dos seus traços, da reprodução da figura humana, mas ele tem algumas peculiaridades bem interessantes. Por exemplo, sempre que você for ver uma tela de Caravaggio, a luz vai vir do lado esquerdo, era uma das suas marcas registradas. Ele sempre dá esse tom muito humano às cenas bíblicas que ele retrata, por exemplo. Então, ele tem forte influência sobre o movimento artístico reformado, que também tinha essa ênfase na aproximação da figura real. Lembra que durante muito tempo se pintou as cenas religiosas, as cenas bíblicas, muito com aquele espectro sobrenatural. Caravaggio, ele trazia para um pouco mais de realidade. Dentre as peculiaridades de Caravaggio, pessoais, e que se relaciona com a sua arte, está a sua relação com essa tela, chamada A Dúvida, ou o momento em que São Tomé duvidou. A dúvida de São Tomé, ou o momento que São Tomé duvidou. E conta a história, ou a história de Caravaggio, que ele tinha uma relação afetiva com a figura que ele pintava aqui, especialmente a figura de São Tomé, ou de Tomé, como nós preferimos chamar. Ele faz questão de, nesse retrato que ele faz da cena, demonstrar um pouco mais de solidariedade, misericórdia e amor por parte de Jesus ao seu servo Tomé, o seu discípulo, enquanto ele checa de perto, confere de perto ali as feridas deixadas pela lança que transpassou o abdômen de Jesus. Ali no fundo você vê outros dois discípulos que nós não sabemos dizer quem são, já que estavam os 10 juntos quando isso aconteceu, e nós, os 11 no caso, e nós poderíamos dizer que seriam qualquer um dos 11 que estavam ali atrás. Veja que Caravaggio tem algumas peculiaridades. Então você vê Tomé e Jesus no centro da cena, como sendo o ponto principal, mas os outros dois não estavam menos curiosos do que Tomé para ver a cicatriz de Jesus. Tomé era o protagonista, é quem estava com o dedo na ferida, mas quem estava atrás também estava querendo ver exatamente o que Tomé via. Era esse o ponto de vista de Caravaggio dessa situação. Essas reproduções de cenas bíblicas, elas sempre trazem consigo um pouco de exegese, um pouco de compreensão das Escrituras, um pouco da compreensão que o artista tinha daquilo que a Escritura estava contando ou ensinando. E é isso que a gente vê, por exemplo, aqui nessa reprodução de Tomé e no momento em que Jesus chega para dirimir as suas dúvidas. Nós estamos hoje chegando na segunda mensagem da série Muito Prazer, meu nome é Eu Sou Deus, e hoje nós vamos falar sobre Eu Sou o Deus que os alcança. Eu sou o Deus que alcança as pessoas apesar de quem as pessoas são. Como você pode ver, nós vamos falar sobre esse momento em que Tomé reencontra Jesus depois de ter duvidado daquilo que aconteceu com ele. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo 19 ao verso 31. João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus
pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Louvamos porque o Senhor permitiu que João registrasse esse momento tão importante da tua obra. Que ela fale conosco hoje, que possamos aprender sobre o Senhor como Deus que nos alcança. Sê conosco, é assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar desse encontro de Jesus com aquele que ganhou a fama entre nós de o discípulo que não tinha fé, aquele discípulo que duvidava. Não são poucas as vezes que quando a gente duvida de alguma coisa, a gente é chamado de São Tomé: você precisa ver para crer. É sempre assim, quando a gente duvida de alguma coisa, a gente sempre é associado à figura do discípulo Tomé. Quando nós olhamos direito para o que o Evangelho de João nos apresenta sobre Tomé, nós precisamos concluir que esse rótulo, essa maneira, esse estigma que o discípulo carrega não é de todo justo, já que algumas coisas aconteciam nesse Evangelho que nos fazia entender melhor e até nos aproximar daquela reação e daquela atitude, especialmente, que Jesus tem com aquele discípulo. Às vezes nós enxergamos esse momento em que Jesus chega para Tomé e diz: olha, não seja incrédulo, mas seja crente, e ouvimos essas palavras com certa rispidez ou até uma certa exortação severa do mestre para o discípulo que não tinha fé, quando na verdade nós, ao olharmos com a atenção o que a palavra de Deus nos conta sobre esse episódio, encontramos muito mais amor, misericórdia e graça envolvida do que uma repreensão severa, ríspida e seca de Jesus. Para que a gente entenda bem o que acontece nesse episódio que Caravaggio tão bem tentou reproduzir, nós precisamos entender o que está acontecendo no Evangelho de João. Você sabe que cada um dos evangelhos é escrito com uma ênfase. O Espírito Santo orientou aqueles evangelistas para que registrassem e fizessem uma composição dos fatos que aconteceram na vida de Jesus, com o propósito de enfatizar determinados aspectos desse ministério de Cristo. É por isso, por exemplo, que você sabe que o Evangelho de Marcos foi escrito para nos demonstrar o Cristo homem. Você sabe que Mateus foi escrito para demonstrar o Cristo rei. E você sabe que eu falei que Marcos foi para demonstrar o Cristo homem, corrigindo, Marcos para demonstrar o Cristo servo, Lucas para demonstrar o Cristo homem. E João tinha um propósito bem especial de demonstrar o Cristo Deus, Cristo como sendo o Deus encarnado. Não é à toa que ele começa o Evangelho nos dizendo que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então todo o Evangelho de João é construído em cima da narrativa
com o propósito de nos fazer entender claramente que Jesus é o próprio Deus encarnado. É também por meio de uma declaração, de uma confissão importante, de um coadjuvante também das Escrituras, que nós vemos João começar a construir essa história. Veja o que é que ele diz lá em João, no capítulo 1, versículo 49. Estamos ainda entendendo como é que Tomé entra nessa história, certo? João capítulo 1, no versículo 49. Olha quem fala o quê? Então, exclamou Natanael. Quem era Natanael, hein? Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Hoje é bem comum a gente ouvir, entender e repetir essa expressão: Jesus é o Filho de Deus. Nesse momento histórico da redenção, tinha toda uma outra força, um outro peso, um judeu olhar para Jesus e reconhecer que ali estava diante do Filho de Deus. É isso que Natanael faz ali na abertura do Evangelho de João. Natanael também era um dos discípulos, um desses que pouco aparecem com histórias próprias nos Evangelhos de Jesus Cristo. E é ele quem começa lá no capítulo 1, no versículo 49, João decidiu colocar essa confissão, esse encontro de Natanael com Jesus, onde ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. E aí você vai precisar ler todo o Evangelho de João para entender como é que ele constrói essa narrativa de forma que Jesus fica tão claro como sendo a encarnação do próprio Deus. E João, ele tem uma peculiaridade, parece que ele tem um apreço especial por Tomé. Tomé, ele só é citado nos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas só cita quando faz o elenco ali dos 12, cita Tomé como sendo um deles. Depois ele aparece mais uma vez em Atos, que também foi escrito por Lucas. Mas João conta algumas coisas, ele dá alguns detalhes, dá alguns indícios que nos ajudam a entender um pouco melhor esse momento que encerra o evangelho. Veja que no capítulo 20 nós já estamos nos aproximando do final da história que João está contando. Por isso que ele diz lá no versículo 30, né, que Jesus fez isso e outros sinais que não estão escritos, mas esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele está se aproximando e ele diz: olha, eu estou contando isso para que vocês entendam que Jesus é o Filho de Deus. E João, ele tem essa peculiaridade de reunir algumas informações a mais sobre Tomé, até para que esse momento em que Tomé encontra Jesus nessas circunstâncias, para que esse momento tivesse outras cores e uma outra força, já que nós temos um pouco mais de informações sobre ele. Para que a gente comece a desvendar melhor esse Deus que nos alcança nesse encontro de Tomé, nós precisamos saber um pouco mais quem era esse homem a quem Jesus foi buscar naquelas circunstâncias. Muitos de nós só sabem que Tomé é aquele que duvidou. Mas eu queria que você voltasse comigo um pouco na história e voltasse lá para o capítulo 11, no versículo 16, ainda de João. Como eu falei, João é o único que dá um pouco mais de informações sobre Tomé. E lá no capítulo 11, no versículo 16, ele faz uma dessas referências. Que diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, ou seja, aos outros discípulos com ele: vamos também nós para morrermos com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse: vamos junto para morrer com ele, para onde ele vai. Dídimo quer dizer gêmeo, tá? Só para ficar mais claro, ele cita sempre como Tomé o Dídimo. Dídimo, a tradução seria gêmeo. A gente não sabe o que isso quer dizer, se ele tinha um irmão gêmeo ou não, ou se era somente uma forma de chamá-lo, tá bom? Tem até quem diga que ele era tão parecido com Jesus, que chamava ele de gêmeo de Jesus. É uma dessas viagens exegéticas que você vai encontrar por aí. Mas, nesse momento que nós lemos aqui agora, no capítulo 11 de João, Tomé está chamando os seus colegas discípulos para ir morrer com Jesus em Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém era um episódio que todos nós conhecemos. Lembra de Lázaro, aquele melhor amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria? Ele havia acabado de morrer. Só que em Jerusalém já havia começado um certo complô, uma movimentação para acabar com a vida de Jesus. O ministério de Jesus estava incomodando fariseus, escribas e mestres da lei.
e estes já estavam se articulando, dando um jeito de acabar com aquele ministério de Jesus, e o jeito que eles haviam encontrado era pedindo a cabeça de Jesus morto mesmo, como fizeram com João Batista ali. Só que Jesus não estava lá, fica sabendo da morte e decide que vai voltar. Os outros discípulos, vendo aquela situação, disseram: olha, não vamos voltar, porque se a gente voltar, você vai morrer, Jesus. Eles estão tramando para acabar com a sua vida. E no meio daquela sensação de medo, temor, aquele tumulto pequeno ali entre aqueles 13, porque Jesus estava no meio, somente aquele homem ali no canto, talvez um pouco mais temeroso, com um olhar um pouco mais ressabiado, desconfiado das coisas, é o único que se levanta e diz: olha, não, pera, vamos todos com ele. Se ele vai, ele não vai sozinho. A gente vai todo mundo junto aqui, vamos para Jerusalém. Podia ser outra cidade para eu falar mais fácil, mas vamos para Jerusalém, ou a cidade santa, e lá a gente vai morrer com ele. Veja que o homem que duvidou, lá no capítulo 20, teve o seu momento de coragem no capítulo 11. Enquanto os outros 11 não demonstraram, nem, ou pelo menos não tem registro da sua coragem no Evangelho de João, é Tomé quem é citado aqui como sendo aquele que diz: vamos morrer com Jesus. Esse homem tinha um senso de lealdade, de amor pelo Mestre, que se destacava dentre aqueles 12 discípulos. Tomé, apesar de ser uma pessoa extremamente racionalista no mau sentido da expressão, apesar de ser alguém com os pés extremamente fincados na terra, apesar de ser alguém que só acreditava naquilo que via, era alguém que estava disposto a ir morrer com o seu mestre ali na cidade santa. Ele estava disposto a correr o risco que envolvia ser um discípulo de Jesus. Ele apostava as suas fichas naquele ministério. Ele estava comprometido com aquela causa. O seu coração estava ali. O grande temor de Tomé, e você vai ver na próxima história, era perder o mestre a quem ele seguia. Aquele homem, ele acreditava no que via. Ele estava envolvido numa causa que ele podia tocar, que ele via as pessoas sendo curadas, que ele via morto ressuscitar, que ele ouvia a pregação que Jesus fazia e via vidas transformadas. Ele entendia o que estava acontecendo, estava disposto a ir com Jesus para Jerusalém. É esse mesmo homem que aparece no capítulo 14 e faz uma pergunta que provoca uma das declarações, um dos eu sou mais importantes que Jesus, ou mais lembrados, ou mais queridos que Jesus professa. Lá no João capítulo 14, no versículo 4, veja o que João nos conta que Tomé falou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu li o 5. O 4 diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isso é Jesus dizendo. Tomé é que responde no 5: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então no 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você lembra daquela figura que Caravaggio pinta, que tem os outros 2 discípulos ali, abisonhando a dúvida de Tomé? Eu não tenho dúvida de que na hora que Jesus falou: olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou, ele deve ter feito assim: cara, agora vamos ouvir a reação. E aí ninguém falou nada, mas todo mundo devia estar cheio de dúvida do mesmo jeito que Tomé. Mas ele é aquele que diz: olha, mestre, a gente não sabe qual é o caminho que o Senhor vai. Tudo bem que a gente vai para o Senhor para onde o Senhor for. Lembra que ele tinha dito já que ia para Jerusalém morrer. Então, para ele ir para onde Jesus ia, ele realmente estava disposto. Qual é o caminho? Qual é o caminho que o Senhor tem para oferecer? Ele estava disposto a aprender. O grande problema desse homem é retratado por Paulo lá na carta a 2 Coríntios, quando Paulo diz: olha, o mais triste dos homens é aquele que crê que a vida de Cristo só serve para essa vida aqui. E Tomé vivia exatamente desse jeito. Ele era, podia-se dizer, o mais infeliz dos homens, porque ele só acreditava realmente no que via. Havia muito amor envolvido, muita lealdade, muito compromisso, mas havia um excesso de incredulidade naquilo que não podia ser visto. Ele até cria em milagres, contanto que ele visse os milagres acontecerem. Contanto que ele participasse, ele não tinha muita metafísica. Fernando Pessoa, sob o pseudônimo de Álvares de Campos, talvez o chamasse de o homem sem metafísica.
Quem tiver curiosidade de saber de onde veio isso, é só ler um poema chamado A Tabacaria, que Álvares de Campos escreve, e ele fala sobre um homem que não tinha metafísica nenhuma e que só via a realidade das coisas. Eu enxergo Tomé muito parecido com esse homem, na verdade muito parecido com muita gente, né, que não enxerga nada além do físico, não consegue transcender. Talvez seja muito fácil a gente apontar o dedo, julgar pessoas assim, quando a gente não se enxerga desse jeito. Talvez você não tenha ainda percebido que você, tantas vezes na sua caminhada, se portou exatamente desse jeito, como alguém que anda somente de acordo com aquilo que vê. Eu não estou aqui ensinando ninguém a fazer confissão positiva, decretar nada, nem olhar, nem ter visões sobrenaturais, não, de jeito nenhum, absolutamente não. O que eu estou aqui nos lembrando é que quem anda com Cristo anda de fé em fé. Existe esse mundo que nós conseguimos apalpar, tocar, viver, ver, andar, caminhar, abraçar, mas esse mundo ele é apenas uma sombra da eternidade que nos espera. Quando eu falo sobre ter uma fé que transcende a física, não, eu estou falando de uma fé que vai fazer acontecer as coisas que você quer, como o segredo. Não, eu estou falando de uma fé que consegue nos mover da realidade contaminada e encharcada de pecado, para o transcendente eterno de Deus. Era essa compreensão que Tomé ainda não desfrutava. Era um homem que estava disposto a morrer por Jesus, mas ainda não havia compreendido, assimilado, internalizado o que era a eternidade. Assim, nós chegamos mais uma vez no capítulo 20. Um capítulo que começa nos contando o momento em que Maria Madalena vai visitar o túmulo de Jesus. Ao chegar no túmulo de Jesus, encontra o túmulo vazio, chora porque roubaram o corpo do seu mestre. E aí ela encontra um homem que ela pensa que é o jardineiro, e esse homem na verdade é Jesus ressurreto. Ela volta, conta para os apóstolos, para os que ainda eram discípulos, e ali os discípulos recebem a notícia, se alegram, e aí eles reunidos num domingo à noite como hoje, estão lá juntos com a porta fechada, aparece um homem que eles reconhecem a face, lhe mostra as feridas, e eles acreditam e sabem que estão diante de Jesus Cristo ressurreto. Imagina a alegria desse povo, imagina a alegria dessa gente. Talvez a gente nós não tenhamos a compreensão do que significava para esses 12, para esses 13, se você contar com Maria Madalena, as outras mulheres que seguiam Jesus, a gente não tem a dimensão do que significou reencontrar Cristo. Hoje, com a revelação completa, nós podemos nos alegrar e nos regozijar com as bênçãos do Jesus ressurreto. Mas lembra que essas pessoas tinham convivido com Jesus. Eram pessoas que haviam depositado todas as suas esperanças de vida naquele homem, naquela causa, acompanharam, viviam. Eles amavam tanto o seu Deus, quanto amavam a pessoa que conviveu com eles. E não tinham ainda a compreensão do que significava a ressurreição. Eles não entendiam o que Jesus queria dizer de verdade quando falava que iria ressurgir ao terceiro dia. Portanto, a morte de Jesus, aquele sepultamento, não foi cenográfico, não era jogo de cena, não era fingimento. Eles enterraram o mestre. Eles viram o seu mestre morrer na cruz do Calvário. Eles choraram cada lágrima das profundezas do seu ser ao sepultar aquele homem. Eles iam àquele túmulo realmente para chorar a morte de Jesus. Não esperavam que Jesus tivesse ressuscitado. E agora, naquela reunião, naquele domingo à noite, Jesus aparece para eles. Imagina a alegria desses homens. E eles ficaram tão felizes, e Tomé não estava com eles, e Tomé chega, e eu sempre penso, onde Tomé estava nesses dias em que ele não estava com o discípulo? Eu imagino o sofrimento desse homem tão sem metafísica, nesses dias que ele estava distante dos seus colegas discípulos de ministério. Talvez Tomé, por tanta devoção, tanta lealdade, tanto sentimento envolvido, apesar de tanta razão também envolvida, tivesse vivendo o seu próprio calvário ali, digamos assim, vivendo o seu próprio sofrimento, trabalhando a sua própria dor antes de voltar até o convívio dos discípulos. E ele volta, muito provavelmente porque ele não tinha para onde ir. Ele não tinha outras pessoas, mas ele já chega de volta àqueles homens, e aqueles homens contam: olha, Tomé, na sua ausência, Jesus esteve aqui, você perdeu. Ele esteve aqui e ele mostrou, olha, as mãos furadas, mostrou, sabe a lança que enfiaram nele aqui? Ele mostrou, a marca está lá, mas ele está vivo. E Maria Madalena foi a primeira que contou a gente.
Tomé, muito ressentido, talvez muito ferido pela situação, talvez muito desapontado, desiludido com aquilo que ele viu, com aquilo que ele soube, com as informações que ele tinha, diz: olha, vocês podem estar muito felizes, vocês podem dizer que viram, mas eu só vou acreditar se eu puder ver, e mais, se eu puder tocar, e mais, se eu puder tocar também a ferida que está do lado. Eu preciso ver, porque eu investi 3 anos da minha vida nesse ministério e eu vi esse homem morrer. Agora vocês estão aqui tudo felizes dizendo que ele apareceu. Isso aqui é uma catarse coletiva. Vocês estão tudo aqui emocionados demais, que vocês querem muito que ele volte, acreditaram na conversa dessa doida Maria Madalena, e está todo mundo aqui doido. Eu vou ficar por aqui, mas eu não acredito no que vocês estão dizendo, não. Só que se passam 8 dias. São 8 dias de convívio daqueles homens com Tomé. E eu imagino a luta que não era para Tomé, essa luta da descrença dele diante da crença dos outros 10 discípulos que estavam ali com ele. Foram 8 dias juntos. Provavelmente eles não saíram de casa porque a perseguição contra eles já havia começado. Veja que depois de 8 dias eles estavam juntos com a porta fechada de ferrolho, corrente. Não tinha quem entrasse ali porque eles sabiam que eram presa para os inimigos de Jesus também. E eles estão juntos em mais um domingo à noite, quando aparece mais uma vez aquele homem com o rosto conhecido. Mais uma vez o saúda com shalom, paz seja convosco. Só que dessa vez ele tinha uma outra missão naquele encontro. Lembra que da primeira vez ele não precisou fazer muita coisa, mas dessa vez ele fala especificamente com aquele discípulo que não estava na outra reunião. Tomé, venha cá, toque aqui nessa ferida. Está vendo aqui a marca? Está vendo aqui esse lado, Tomé? Eu vim só para você ver. Eu estou aqui de volta, no mesmo lugar, num dia parecido, para que você possa tocar. Eu imagino o sentimento que esse homem não foi inundado. Você sabe o que deve ser a sensação de Jesus voltar 8 dias, fazer tudo de novo, somente para demonstrar para você, por causa da sua pequenez, por causa da sua insegurança, da sua fé limitada, ele volta e faz questão de tomar esse homem pela mão, para que ele possa crer também como os outros 11 creram. Jesus demonstra para aqueles 11 homens que estavam ali, que Ele é o Deus que alcança. Lembre que para aqueles judeus, para o israelita, isso tinha um significado ainda maior. Esses homens sabiam que quando Adão e Eva pecou lá no Éden, e estavam ainda se escondendo de Deus, e Deus trouxe a punição pelo seu pecado, porque quebraram a aliança, Deus traz a punição e diz: olha, vai nascer do ventre da mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente, e esse vai lhe ferir o calcanhar. O Deus que dizia: olha, nem tudo está perdido, eu vou buscar você. Um pouco depois, esse povo que via ali, Jesus também sabia que no tempo dos juízes, nós vemos ali na história dos juízes um constante ciclo de desobediência e arrependimento, e obediência e desobediência e arrependimento, Deus buscando o seu povo. Geração após geração, um povo obstinado em fugir e Deus obstinado em alcançar. Um povo obstinado em pecar e Deus obstinado em trazer de volta para a aliança que Ele havia feito. Depois nós vemos o período dos reis. Você vai ver essa história em Samuel, Crônicas e Reis. Constantemente o povo se esquece da lei, se esquece de Deus, abandona todos os seus princípios, a aliança, o pacto que fez com Deus. E Deus, mesmo assim, constantemente faz o povo se arrepender por meio do juízo, faz o povo relembrar a lei que Ele havia dado. O povo rasga as vestes, chora, Deus abençoa, chega de volta para Deus. Daqui a pouco o povo está esquecendo de Deus de novo, e Deus vai lá e chama de volta.
E essa é a história constante de Deus com o seu povo, por toda a história da redenção. Não é à toa que nós chegamos, por exemplo, no livro do profeta Oséias, onde Deus levanta esse homem e diz: olha, você vai casar com uma prostituta, e a relação de vocês vai simbolizar, vai tipificar a minha relação com o meu povo. Eu constantemente obstinado em amar meu povo, e meu povo constantemente adulterando e fazendo besteira, e eu indo atrás, e o povo fazendo besteira, e eu perseguindo. É assim que a gente chega, por exemplo, em Oséias capítulo 11, eu queria que a gente lesse só para entender um pouquinho desse amor obstinado de Deus. Veja o que é que Deus diz lá no versículo 1, Oséias capítulo 11. No versículo 1, Deus diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. No versículo 4 ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. No versículo 8, ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. E no versículo 10 ele diz: andarão após o Senhor, este bramará como o leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinho os do Egito, e como pombos os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Por mais que você fuja, por mais que você seja desobediente, eu vou estar sempre perseguindo você, porque a minha graça é irresistível, o meu amor alcança e traz você de volta à minha presença. É essa a história da redenção. E nós que tanto pregamos na teologia reformada, deveríamos saber mais que ninguém o quanto essa depravação total que nós tanto falamos nos impede de buscar naturalmente a Deus. Quando eu falo de depravação total, se você nunca ouviu essa expressão, eu estou falando sobre essa falta de capacidade que o ser humano tem de buscar a Deus sozinho. Eu estou lembrando do que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos sem exceção. Por isso que Deus está constantemente passando os olhos pela terra, procurando, buscando, alcançando aqueles que são o seu povo, aqueles que são dele. Por isso, quando nós olhamos para aquela figura, quando nós voltamos para essa imagem, para esse momento em que Jesus vem encontrar Tomé, nós não estamos vendo somente um momento curioso das Escrituras. Estamos vendo Jesus se revelando para a sua igreja como sendo o Deus que vai buscar, o Deus que alcança, apesar de quem você é, apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações intelectuais, limitações de fé. Por pior que seja o meu temperamento, Deus vai até você. E sabe o que é que ele diz quando ele chega até você? Não seja incrédulo, seja um crente. Pare de duvidar. Acredite. Hoje Jesus não vai aparecer, muito provavelmente, a não ser que ele queira assim, de uma maneira muito diferente. Não vai aparecer aqui agora e vai mostrar para você a sua mão ferida. Mas quando eu narro essa cena, eu me emociono, porque eu sei qual foi o momento que Jesus chegou para mim com as suas mãos feridas e me arrastou. Eu sei da minha indignidade diante dele, eu sei o que é ser tomado pela emoção de ser alcançado por Cristo sem merecer, sabendo todas as suas limitações, sabendo quem você é, e sem assim nem ter toda a dimensão do que o seu pecado impede de você chegar até Deus. Mas a gente sabe o que significa ser alcançado por Jesus, e isso é todos os dias manifestado por Ele em várias circunstâncias da nossa vida. No amanhã que começa com o sol, com a saúde que nós temos, com a família que Ele nos deu, com os amigos que nós temos, com as pessoas que Ele coloca no nosso caminho, com as mensagens que nós ouvimos, com a sua palavra, com a sua revelação natural.
Tudo isso é Jesus se manifestando para cada um de nós e dizendo: olha, esse aqui sou eu. Eu sou esse Jesus, eu não morri, eu ressuscitei, eu estou com você. Não seja incrédulo, seja um crente. Seja alguém que acredita naquilo não só que vê, mas naquilo que você sabe sobre Jesus. O que é mais bonito nessa história é a resposta que Tomé dá quase que imediatamente a essa conversa com Jesus. O que é interessante é que o texto não fala que, como Caravaggio pintou, não fala que Tomé vai lá tocar. A gente não vê essa resposta prática na narrativa. A gente imagina que aconteceu, mas a gente não tem essa informação clara não. O que a gente sabe é que Tomé olhou para Jesus e disse: Ho kyrios mu, ho theos mu. Senhor meu e Deus meu. É bom lembrar como está no original, ali, nesse grego assim, sofrível, porque tem todo um significado quando a gente lembra as expressões originais. Kyrios mu, Senhor meu. Senhor no sentido de que Ele é dono, de que Ele manda, de que Ele tem poder, de que Ele tem autoridade, de que a sua vida estava a seu serviço. Que por reconhecer e por agora acreditar, por reconhecer esse gesto de amor, essa misericórdia de Jesus, em demonstrar a sua misericórdia e o seu amor, ele diz: o Senhor é meu Senhor, mas além de ser o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu reconheço que o Senhor é o Theos, eu reconheço que o Senhor é Deus encarnado. Eu sei que agora eu sirvo ao Deus que é realmente vivo, não morreu, mas venceu a morte. A confissão de Tomé para Jesus é uma confissão de entrega total e absoluta. É a confissão que Jesus espera quando Ele nos alcança. Esse alcance, essa busca não é gratuita, não é algo banal, não é algo frugal, é algo que deveria transformar a nossa vida, mudar a nossa existência, mudar a nossa compreensão de vida. É isso que acontece com Tomé aqui. Ele reconhece em Jesus a causa da sua vida, o Deus encarnado, e entrega a sua vida agora a Jesus. Tanto que depois você vai ver na história da igreja que Tomé foi martirizado na Índia. Ele foi o discípulo que foi pregar na Índia. E ali ele morreu pregando o Evangelho. Ele estava disposto ainda o mesmo compromisso que ele havia manifestado com Cristo vivo. Ele agora entendia que deveria ser ainda mais aumentado e estava manifestado agora no Cristo ressuscitado. É essa resposta que Jesus espera quando diz que é o Deus que nos alcança. Gostaria de encerrar essa mensagem lembrando que João nos coloca já no finalzinho do texto, essa confissão de Tomé, tem tudo a ver com aquele começo lá de Natanael. Veja como as escrituras têm todo um sentido especial, Deus sendo demonstrado nessa história, nessa confissão de Tomé. E eu lembro, é lógico, quando eu falo dessa história, eu sempre cito a minha própria experiência pessoal, porque eu me identifico com esse personagem. Eu sei que eu não valho quase nada igual a ele, eu tenho as minhas dúvidas com ele, eu sei que tem um monte de gente aqui que também tem as suas próprias dúvidas, mas reconhece em Cristo as suas mãos estendidas. Um outro homem para quem essa cena era especialmente única, era Agostinho de Hipona. Ele não pintou um quadro como Caravaggio, mas ele escreveu as suas confissões, ele escreve a sua biografia, a sua autobiografia, em forma de perguntas. Se você não leu, leia, que vale muito a pena. Então ele conta toda a sua história em forma de oração. Eu falei perguntas, mas eu estava enganado. Em oração, ele vai falando com Deus e ele vai contando a sua vida para o leitor em forma de oração. E Agostinho foi um jovem muito distante do Senhor, um desses jovens com as suas angústias existenciais, com as suas lutas em busca do sentido da vida. E ele busca isso nos prazeres da vida, nas mulheres. Teve uma mulher que não casou. Agostinho tem uma vida bem carregada. Só que um dia ele encontra Jesus, a sua vida muda completamente, e ele se entrega a Cristo. E nas suas confissões ele descreve o que foi que aconteceu e como foi esse encontro. Pode vir, Bruno. Como foi esse seu encontro com Cristo. Queria que a gente ouvisse agora, ainda não é o fim da mensagem, logo após essa canção eu quero voltar para encerrar orando, mas ele transforma essa sua experiência em confissão, e o Projeto Sola, que é uma banda que nós conhecemos recentemente,
transformou isso em música. Eu queria que a gente ouvisse essa música e logo depois nós vamos orar, respondendo a Deus essa mensagem. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o meu Deus ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, e cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Eu não sei quantos de nós chegou aqui descrente daquilo que não consegue ver. Eu não sei quantos de nós chega nesse momento de culto ressentidos daquilo que estão vivendo, talvez amargurados, desencantados, desiludidos, como se Jesus não estivesse nem um pouco interessado nas suas vidas. Mas eu gostaria muito de que hoje à noite, ao nos depararmos com esse Deus que nos alcança, nós pudéssemos olhar nesse momento para as vezes em que Jesus se apresenta para cada um de nós, apesar de quem nós somos. Hoje, mais uma vez, Jesus chega até você com as suas feridas nas mãos, a ferida da lança que foi lançada, que foi colocada no seu abdômen,
Lógico que não de maneira visual, mas mais uma vez Ele lembra para você a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Mais uma vez Ele diz, olha, você não é Tomé, você não é Caravaggio, você não é Vandi, mas eu também estou disposto a alcançar você. E a resposta que Ele espera é, Senhor meu, Deus meu, eis aqui a minha vida. Eu sou teu, estou a teu serviço. Reconheço que o Senhor é a causa da minha existência. Deus mais uma vez busca o seu povo e nós nos alegramos por isso. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Possamos falar com Deus. Senhor meu, Deus meu, nós te louvamos, porque o Senhor está sempre procurando o teu povo. Os teus olhos estão a passear sobre a terra, para achar aqueles que confiam em Ti. E Pai, nós nos achegamos diante de Ti nessa noite para Te dizer, Senhor meu e Deus meu. Sabemos que tantas vezes as lutas da vida nos tornam tão insensíveis, tão fracos na fé, mas nós nos alegramos porque a Tua misericórdia conhece as nossas limitações, conhece a nossa natureza pecaminosa e nos alcança apesar do nosso pecado, com Tua misericórdia. Que nós possamos, Pai, ter a coragem de entregar as nossas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Deus das nossas vidas. Que possamos, como Tomé fez, mesmo diante de uma experiência em que duvidava daquilo que o Senhor havia feito, entregar a sua vida, que nós possamos também reconhecer que somos falhos quando duvidamos do Senhor e também entregarmos a nossa vida. Sê com o Teu povo apesar de nós, Pai. É assim que nós te oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essa foi a segunda mensagem da série Muito Prazer, meu nome é Deus. Hoje nós vimos o Deus que nos alcança. Se você quer ver as outras mensagens dessa série, basta você ir lá no nosso canal no YouTube, ou aqui mesmo no nosso canal no YouTube, e você pode procurar lá a série com todos os sermões, com todos os pastores, as que já saíram e as que ainda vão sair. Se você quer saber quando elas vão sair, é só você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque você vai ser notificado todas as vezes que chegar vídeo novo, tá certo? Se você também quiser saber mais sobre nós, você pode acessar o nosso site, ipetambaú.org.br, pode curtir a nossa página no Facebook, é só colocar lá em cima /Ipetambaú, você também vai ter ali mais informações sobre nós, vai poder interagir com as nossas programações, fazer pedidos de oração, participar da vida da nossa igreja, tá certo? E também não deixe de curtir e de nos seguir, melhor dizendo, ali no Instagram também, Ipetambaú é o nosso @ lá no Instagram, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua família, nos vemos aqui em mais uma transmissão ou pessoalmente aqui na Avenida Geraldo Costa, número 382, em Manaíra. Boa semana para você.